Atos dos Apóstolos. Maazes Lixim. Capítulo 26. Agripa disse a Shaul: Você tem permissão de falar em seu favor. Então Shaul estendeu a mão e começou a sua defesa. No que se refere a todas as coisas de que sou acusado pelo Zé-Udim, rei Agripa, eu me considero feliz por ser diante de vossa majestade que hoje devo fazer minha defesa, especialmente porque é conhecedor de todos os costumes e das controvérsias que há entre os Zé-Udim. Portanto, peço-lhe que me ouça com paciência. Realmente, quanto à vida que levei desde a juventude, entre o meu povo e em Yauxalaim, todos os Zé-Udim que me conhecem há muito tempo bem sabem que vivi como farsim, segundo a seita mais rigorosa da nossa religião. E eles, se quiserem, podem dar testemunho disso. Mas, por causa da minha esperança na promessa que o Seador fez aos nossos antepassados, agora estou sendo julgado. É o cumprimento dessa mesma promessa que as nossas 12 tribos esperam ver, prestando a ele serviço sagrado intensamente, dia e noite. É por causa dessa esperança que estou sendo acusado pelo Zé-Udim, ó rei. Por que os amos acham impossível crer que o Criador levante os mortos? Eu mesmo estava convencido de que devia combater de todas as formas o nome de Yahushua, o Nazareno. Foi exatamente isso que fiz em Yauxalaim. Coloquei muitos justos na prisão, pois eu tinha recebido dos principais sacerdotes autoridade para isso, e quando eles deviam ser executados, eu votava contra eles. Em todas as sinagogas, muitas vezes eu os puni para tentar obrigar a todos a renunciar à sua fé. Como eu estava extremamente furioso com eles, cheguei a perseguir até mesmo em cidades afastadas. Com esse objetivo eu estava viajando para Damasco, com plenos poderes e autoridade concedidos pelos principais sacerdotes. E na estrada, ó rei, ao meio-dia, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, brilhar em volta de mim e em volta dos que viajavam comigo. Todos nós caímos no chão, e então ouvi uma voz me dizer em hebraico: Shaul, Shaul, por que você me persegue? Ao resistir às aguilhadas, você só faz mal a si mesmo. E eu perguntei: Quem é o mestre? E o mestre respondeu: Eu sou Yahushua, a quem você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como servo e testemunha tanto das coisas que você viu como das coisas que lhe farei ver a meu respeito. E eu o livrarei deste povo e das nações, a quem o envio para lhes abrir os olhos, para converter a todos da escuridão para a luz e da autoridade de maligno para o Criador, de modo que recebam perdão de pecados e uma herança entre os justificados pela fé em mim. Portanto, rei Agripa, não desobedeci à visão celestial, mas, primeiro aos de Damasco, depois aos de Yauxalaim e de toda a região da Yaudi, e também às nações, levei a mensagem de que deviam se arrepender e se converter ao Criador, praticando obras próprias do arrependimento. É por isso que os Zé-Udim me agarraram no templo e tentaram me matar. No entanto, visto que o Criador tem me ajudado, continuo até hoje a dar testemunho tanto a pequenos como a grandes, e não digo nada além do que os profetas e Mashiach declararam que ia acontecer. Que o Mashiach haveria de sofrer, e como o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos, proclamaria a luz tanto a este povo como às nações. Enquanto Shaul falava em sua defesa, Festo disse bem alto: Você está ficando louco, Shaul. Seu grande saber o está levando à loucura. Mas Shaul respondeu: Não estou ficando louco, excelentíssimo Festo, mas estou dizendo palavras de verdade e de bom senso. Na realidade, o rei a quem estou falando com franqueza conhece muito bem tudo isso. Estou convencido de que nenhuma única dessas coisas lhe passou despercebida, porque nada disso foi feito em segredo. Vós crede nos profetas, rei Agripa? Sei que crê. Mas Agripa disse a Shaul: Em pouco tempo você me persuadiria a me tornar messiânico. Então, Shaul respondeu: Eu peço ao Criador que quer aconteça em pouco tempo, ou quer em muito tempo, não somente vossa majestade, mas também todos os que hoje me ouvem, se tornem como eu, mas sem estas correntes que me prendem. Assim o rei se levantou, bem como o governador, Berenice e os homens sentados com eles. E ao saírem, comentavam entre si: Esse homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. Então Agripa disse a Festo:
Esse homem poderia ter sido solto se não tivesse apelado para César. Atos dos Apóstolos. Maazes Lishim. Capítulo 27. Como foi decidido que navegaríamos para a Itália, Shaul e alguns outros prisioneiros foram entregues a um oficial do exército chamado Júlio, do regimento de Augusto. Embarcamos em um navio de Adramítio, que estava prestes a partir para portos ao longo da costa da província da Ásia, e começamos a viagem. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, fizemos escala em Sidon, e Júlio tratou Shaul com bondade, permitindo que ele visitasse seus amigos e recebesse o cuidado deles. Partindo dali, navegamos sob o abrigo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então atravessamos o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, e aportamos em Mirra, na Lícia. Ali o oficial do exército encontrou um navio de Alexandria que estava indo para a Itália, e nos fez embarcar nele. Depois de navegarmos vagarosamente por muitos dias, chegamos com dificuldade a Cnido. Visto que o vento não nos permitia continuar naquela direção, navegamos sob o abrigo de Creta, à altura de Salmone. E costeando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, que ficava perto da cidade de Lazeia. Havia passado bastante tempo e agora era perigoso navegar, porque até mesmo o dia do jejum já tinha passado. Então Shaul os advertiu. Homens, vejo que esta viagem vai resultar em danos e em grandes perdas, não só da carga e do navio, mas também de nossas vidas. Mas o oficial do exército, em vez de ouvir o que Shaul dizia, ouviu o piloto e o dono do navio. Visto que o porto não era adequado para passar o inverno, a maioria foi da opinião de que partissem dali para ver se de algum modo conseguiam chegar a Fênix, um porto de Creta que dá para o nordeste e para o sudeste. Ali poderiam passar o inverno. Quando o vento sul soprou suavemente, acharam que seu objetivo já estava alcançado, então levantaram âncora e foram navegando ao longo de Creta, próximo ao litoral. Porém, pouco tempo depois, veio do lado da ilha um vento violento, conhecido como Euraquilão, que arrastou o navio com violência, de modo que não era possível manter a proa contra o vento. Assim, desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Passamos então sob o abrigo de uma pequena ilha chamada Cauda. Mesmo assim, mal conseguimos controlar o bote que trazíamos a reboque. Depois de o içarem a bordo, começaram a reforçar o casco do navio, amarrando, então com medo de encalhar em Sirte, arriaram o aparelho, e assim o navio foi levado pelo vento. Como estávamos sendo violentamente sacudidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar, e no terceiro dia, com as próprias mãos lançaram ao mar a armação do navio. Por muitos dias, o sol e as estrelas não apareceram, e uma violenta tempestade se abatia sobre nós. Então, por fim começou a desaparecer toda a esperança de sermos salvos. Depois de passarem muito tempo sem comer nada, Shaul se levantou no meio deles e disse: Homens, certamente vocês deviam ter aceitado o meu conselho e não ter partido de Creta. Assim não teriam sofrido esses danos e perdas. Ainda assim, eu os incentivo agora a ter coragem, pois nenhum de vocês morrerá, apenas o navio se perderá. Na noite passada apareceu ao meu lado um mensageiro do Criador a quem pertenço e a quem presto serviço sagrado e ele disse: Não tenha medo, Shaul. Você tem de comparecer perante César. Além disso, o Criador lhe concedeu a vida de todos os que navegam com você. Portanto, homens, tenham coragem, pois eu acredito no Criador que acontecerá exatamente assim como me foi dito. No entanto, devemos ser lançados em uma ilha. Era a 14ª noite, e nós estávamos sendo jogados de um lado para o outro no mar de Adria, quando, à meia-noite, os marinheiros começaram a suspeitar que estávamos chegando perto da terra. Sondaram a profundidade e descobriram que era de 20 braças. Assim, prosseguiram por uma curta distância, sondaram-na de novo e viram que era de 15 braças. Como estavam com medo de encalharmos nos rochedos, lançaram 4 âncoras da popa, ansiosos para que o dia amanhecesse. Mas, quando os marinheiros, tentando escapar do navio, baixaram o bote ao mar com o pretexto de lançar âncoras da proa, Shaul disse ao oficial do exército e aos soldados: A menos que esses homens permaneçam no navio, vocês não poderão ser salvos. Os soldados cortaram então os cabos do bote e o deixaram cair. Perto do amanhecer,
Shaul encorajou todos a se alimentar, dizendo: Hoje é o 14º dia que vocês estão esperando ansiosamente, e ainda não comeram nada. Assim, aconselho que se alimentem, isso é para o seu próprio bem, pois não se perderá nenhum único fio de cabelo de vocês. Depois de dizer isso, ele pegou um pão, deu agradecimentos ao Criador diante de todos eles, partiu e começou a comer. Assim, todos tomaram coragem e também começaram a se alimentar. Ao todo, éramos 276 pessoas no navio. Depois de comerem o suficiente, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando o dia amanheceu, não reconheceram aquela terra, mas viram uma baía com uma praia, e decidiram que, se possível, encalhariam o navio ali. Assim, cortaram os cabos das âncoras, deixaram-nas cair no mar, e ao mesmo tempo, soltaram as amarras dos lemes. Depois de içarem ao vento a vela da frente, seguiram em direção à praia. Então bateram em um banco de areia que era banhado pelo mar em ambos os lados, e o navio encalhou, a proa se prendeu e ficou imóvel, mas a popa começou a ser despedaçada pelas ondas. Com isso, os soldados decidiram matar os prisioneiros para que ninguém fugisse nadando. Mas o oficial do exército estava determinado a salvar Shaul e os impediu de executar o plano. Ele mandou que os que sabiam nadar saltassem primeiro ao mar para alcançarem a terra e que os demais fossem atrás. Alguns em tábuas e outros em pedaços do navio. Assim, todos chegaram à terra sãos e salvos. Atos dos Apóstolos. Maás e Shlichim. Capítulo 28. Quando já estávamos a salvo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos da ilha nos mostraram extraordinária bondade. Acenderam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Shaul reuniu um feixe de gravetos, e quando colocou no fogo, saiu uma víbora por causa do calor e se prendeu à mão dele. Ao verem a cobra venenosa pendurada na sua mão, os nativos começaram a dizer uns aos outros: Certamente este homem é um assassino, embora tenha conseguido se salvar do mar, a justiça não permitiu que ele continuasse vivo. No entanto, ele sacudiu o animal para dentro do fogo e não sofreu mal nenhum. Mas esperavam que ele fosse ficar inchado ou cair morto de repente. Depois de esperarem por muito tempo e verem que nada de ruim tinha lhe acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era uma divindade. Ali na vizinhança havia terras que pertenciam ao homem principal da ilha, chamado Públio. E ele, de modo hospitaleiro, nos recebeu e nos hospedou por 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava de cama, doente, com febre e disenteria. Então Shaul foi vê-lo, orou, colocou as mãos sobre ele e o curou. Depois que isso aconteceu, os outros doentes da ilha começaram a vir procurá-lo, e também eram curados. Além disso, eles nos honraram com muitos presentes, e quando estávamos para embarcar, nos deram tudo o que necessitávamos. 3 meses depois, partimos em um navio que tinha como figura de proa os filhos de Zeus. O navio era de Alexandria e havia passado o inverno na ilha. Aportamos em Siracusa e permanecemos ali 3 dias. Dali seguimos viagem e chegamos a Régio. Um dia depois começou a soprar um vento sul, e chegamos a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos, que insistiram que ficássemos com eles 7 dias. E assim fomos para Roma. Quando os irmãos de lá ouviram as notícias sobre nós, foram até a praça de Ápio e as 3 tavernas para nos encontrar. Ao vê-los, Shaul agradeceu o Criador e se sentiu encorajado. Quando por fim entramos em Roma, permitiu-se que Shaul morasse sozinho, com um soldado para vigiá-lo. 3 dias depois, ele convocou os homens mais importantes dos Ialdim. Quando se reuniram, ele lhes disse: Homens, irmãos, embora eu não tivesse feito nada contra o povo ou contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Yelchalaim e entregue às mãos dos romanos. Depois de me interrogarem, eles quiseram me soltar, pois não havia nenhum motivo para me condenar à morte. No entanto, como os Ialdim se opuseram, fui obrigado a apelar para César, mas não por eu ter alguma acusação contra a minha nação. Foi por isso que pedi para ver vocês e lhes falar, pois é por causa da esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Eles lhe disseram:
Nós não recebemos cartas da Yaldi a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá nos relatou ou falou algo mal sobre você. Mas achamos correto ouvir de você o que pensa, porque, na verdade, o que sabemos dessa seita é que em toda a parte se fala contra ela. Assim, combinaram um dia para se encontrar com ele e foram um grupo ainda maior ao lugar onde estava morando. E desde a manhã até a noite, ele lhes deu explicações por meio de um testemunho cabal sobre o reino do Criador, procurando persuadir a todos a respeito de Yahusha com base na lei de Masha e nos profetas. Alguns acreditaram nas coisas que ele dizia, outros se recusavam a acreditar. Assim, como houve desacordo entre eles, começaram a ir embora, e Shaul fez este único comentário. O Espírito Eterno falou apropriadamente aos antepassados de vocês, por meio de Shaial, o profeta. Vá a este povo e diga: vocês realmente ouvirão, mas de modo algum entenderão, e realmente olharão, mas de modo algum verão. Pois o coração deste povo ficou insensível, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos, para que nunca vissem com os olhos, nem ouvissem com os ouvidos, nem entendessem com o coração e dessem meia volta, e eu os curasse. Portanto, saibam que essa salvação pelo Criador foi enviada às nações, e elas certamente a escutarão. Assim, ele permaneceu ali por 2 anos inteiros, na casa que alugou, e recebia bondosamente a todos os que iam vê-lo, pregando-lhes o reino do Criador e ensinando a respeito do rei Yahusha Mashiach com toda a coragem, sem nenhum impedimento.